Graças e paz a todos os irmãos e amigos que nos acompanham aí pelas redes sociais. Nós estamos aqui, meus irmãos, para ministrarmos a lição de número 12 do quarto trimestre de 2017, que tem por título A Pregação do Evangelho no Antigo Testamento. Tá? A nossa EBD 12, esse texto áureo está lá em Jonas capítulo 3, o verso 10, que diz assim: E Deus viu a obra deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria e não fez. Se os irmãos prestarem atenção, na lição passada nós vimos que Jonas ele foi comissionado por Deus para ir a Nínive pregar, para que aquele povo se arrependesse, aquele povo mudasse de atitude. Jonas desistiu, não quis ir e foi para Tarsis, pensando que Deus não estaria vendo toda aquela situação. Foi jogado ao mar, foi engolido por um grande peixe, passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. O peixe o vomitou na praia após uma oração que Jonas fez, se arrependendo da rebeldia, e foi pregar em Nínive. Tá? Então, nessa lição, nós vamos ver o que foi que aconteceu quando Jonas chega em Nínive. Tá? Se você estiver vendo esse vídeo pelo Facebook, curte, compartilha. Se você estiver vendo esse vídeo pelo WhatsApp, compartilha também aí nas suas redes sociais. Se você estiver vendo esse vídeo aí pelo YouTube, que você possa está deixando o like, tá bom? E também compartilhando, isso nos ajuda bastante, certo? A introdução da nossa lição, um resumo, diz o seguinte: Jonas volta ao ponto de partida, onde Deus queria que ele realmente fosse. Seria bem mais fácil obedecer ao Senhor do que prolongar o caminho. É semelhante a uma viagem que o percurso tem 50 km, porém percorre-se 200 para chegar ao mesmo local. É como se você fosse andar 50 km, você fosse para uma cidade, visitar um parente, um amigo, e tivesse lá 50 km do seu local de origem até você chegar nessa cidade. E você percorresse 200 para chegar nessa mesma cidade. Então Jonas ele prolongou o caminho. Ele deveria ter obedecido a Deus de primeira mão, mas não, ele prolongou o caminho e as coisas aconteceram conforme nós vimos nas lições passadas, na lição passada, né? E aconteceu algo inesperado que Jonas não esperava de forma alguma, que foi aquela providência divina, tá? Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, anuncia a todos os homens em todos os lugares que se arrependam, está lá em Atos 17 e 20. Deus comissiona novamente a Jonas, sabendo de tudo que o mesmo fez, porém é o Deus da segunda chance. Quando ele quer agir na vida de uma pessoa, não tem quem impeça. Deus ele poderia ter escolhido outra pessoa. Não, Jonas já me desobedeceu uma vez, eu não vou mais escolher ele. Mas ele é o Deus da segunda chance. Pessoas que caíram na vida, pessoas que fizeram alguma coisa errada na vida, e hoje estão cabisbaixos, hoje estão caídos, hoje não estão mais querendo nem pegar na Bíblia porque não se acham dignas. Lembre-se, ele é o Deus da segunda chance. Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, anuncia a todo homem e a toda mulher que se arrependa. Volte ao primeiro amor. Volte às primeiras obras. É isso que a palavra de Deus nos fala. Deus não é possessão de ninguém. Escuta a oração de quem quer que seja, e independentemente do local. Você acredita que se um pai de santo, em plena atitude de seus trabalhos demoníacos, se o mesmo elevar o pensamento a Deus e se arrepender dos seus pecados, Deus o ouve e o perdoa? Claro que sim. Às vezes nós imaginamos que só podemos orar a Deus em ambientes como um templo, ajoelhados, bem vestidos, tomado banho. Isso é legal, isso é importante. Mas Deus ele escuta o ser humano em qualquer situação. Em qualquer situação. Deus está pronto a ouvir o homem. Deus é soberano sobre todos e sobre toda a natureza. Lembram da situação de Jonas lá na lição passada? Deus preparou um grande peixe para que Jonas não morresse. Jesus, quando estava aqui encarnado em forma humana, era Deus, da mesma forma, porém em uma forma humana. O que foi que aconteceu? Chegou diante do mar e disse: mar, aquieta-te. Vento, aquieta-te. Senhor de toda a natureza. Se estivermos atentos ao nosso cotidiano, iremos perceber que constantemente Deus está nos livrando de alguma cilada. Constantemente, a todo momento.
Deus está nos livrando de alguma cilada demoníaca. Uma coisa que eu gostaria de dizer a você que está me vendo e ouvindo nessa hora. O diabo ele não cansa. O diabo ele não para. O diabo ele não se fadiga. O diabo ele passa dia e noite sem dormir, tentando acabar com você e acabar com ele. Então, constantemente, Deus está anulando essas ciladas, para que não sobrevenha nenhum mal sobre nós. Então, Deus é um Deus poderoso, todo-poderoso, todo o poder está nas suas mãos, mas é um Deus que se preocupa com cada um de nós. Quando substituímos o relacionamento direto com Deus por uma vida religiosa e a falsa moralidade, e uma ética preconceituosa que irão mediar nosso relacionamento com a comunidade, isso passa a ser profundamente contraditório. É uma coisa que nós precisamos entender. Precisamos ser santos, precisamos falar a verdade, precisamos pregar o Evangelho, mas nós temos uma missão que é para todos nós, termos relacionamento perfeito com as pessoas. Ah, Davi, eu só posso ter relacionamento com pessoas da mesma ordem e fé. Não. Eu tenho amigos que são homossexuais, eu tenho amigos que são... Inclusive tem um supervisor meu que ele é macumbeiro. E eu tenho de me dar bem com ele. Não significa dizer que eu vá concordar com as suas ideias, com as suas práticas, não. Mas ele, como meu supervisor, eu tenho de respeitá-lo, de honrá-lo, de obedecê-lo. Agora, partindo para a área religiosa, partindo para a área de Deus, aí a gente não tem como ter comunhão. Comunhão em termos de ideias, não tem como ter. Né? Mas eu preciso conviver com ele enquanto estiver nessa terra aqui. Inclusive, eu possa ser um canal de bênção para a vida dele. Tá? Então, se nós esquecermos da sociedade, se nós esquecermos, estou com Deus, sou salvo na pessoa de Cristo, do resto, não estou nem aí. Então, não é por essa forma, é algo egoísta isso. É algo egoísta. Então, Jonas ele pensou dessa forma. Eu sou servo, eu sou profeta, então os ninivitas lá, um problema deles. E não é por esse lado. Jonas vive intensamente um paradoxo entre discurso e gesto. Para os marinheiros, ele afirma temer a Deus, porém, o que se observa é que foge, discute, discorda e se queixa. Tem de haver uma concordância entre o nosso agir e o nosso falar. Eu não posso falar do Evangelho e estar maltratando as pessoas. Eu não posso falar do Evangelho e estar traindo a minha esposa. Eu não posso falar do Evangelho e ter um relacionamento extraconjugal. Eu não posso falar do Evangelho e maltratar os meus parentes e minha família, minha filha. Não posso. O meu falar tem de ter uma concordância com o meu agir. Então, para Jonas, eu temo a Deus. Para os marinheiros, Jonas temia a Deus. Porém, a realidade não foi essa. Jonas, ele esqueceu, ele desobedeceu ao Senhor. E a partir do momento que nós desobedecemos ao Senhor, isto caracteriza que nós não temos temor a Deus. O primeiro ponto da lição é a ordem. O que foi a ordem? Jonas tinha de ter a correta medida de temor a Deus. O que é temor a Deus? Tem pessoas que dizem assim, temor a Deus é ter medo de Deus. E é ter medo de Deus também. Tá? Um Deus onisciente, um Deus onipresente, um Deus todo-poderoso, um Deus que a Bíblia diz que ele pega os mares, os oceanos na concha das suas mãos. É um Deus tremendo. Um Deus que tem poder sobre toda a natureza, um Deus que comanda todos os seres humanos, todos os seres viventes, toda a galáxia, todo o universo. Devemos ter medo de um Deus desse. Mas temer a Deus também é respeito a Deus. É obedecer a Deus. É saber que sem Deus a minha vida ela não tem sentido. É isso o principal motivo de temer a Deus. É respeito ao Senhor. Nós respeitamos o nosso pai terrestre. Nós respeitamos a nossa mãe. Nós respeitamos alguém que tem mais idade do que a gente. E Deus? Então, Jonas tinha de entender a medida correta. De temor a Deus. Reconhecendo a sua inferioridade como ser humano e reconhecendo que Jesus, que Deus é o Senhor, que Ele é maior do que todas as coisas. Precisava aceitar suas limitações e identificar sua incapacidade humana de resolver suas crises. Primeiramente, nós temos de entender que nós não temos capacidade alguma de resolver as nossas crises. Não temos.
Se não for a potente mão de Deus, nós não conseguimos resolver absolutamente nada. Se não for Deus, nós não conseguimos nem sair do canto. Exemplo, um dia um amigo nosso disse assim: eu não preciso de Deus para ganhar dinheiro. E eu fiquei olhando assim e disse: meu irmão, que besteira você falou. Precisa somente um mosquito da dengue, aquele Aedes aegypti. Precisa somente um mosquito daquele ali, para te deixar no mínimo 7 dias de cama. No mínimo 7 dias de cama. Ou você até morrer com uma dengue hemorrágica. Então precisamos de Deus para tudo nessa vida. Para tudo. Ter temor a Deus é sempre estar espantado mediante a intervenção divina pela complexidade de sua grandeza. Temer a Deus é estar constantemente espantado com o agir de Deus. Deus é que nunca vai se espantar com as nossas atitudes. Deus, ele está pronto para qualquer situação. Mas nós, como limitados que somos, devemos estar constantemente espantados com o agir de Deus. Isso é incrível, o agir de Deus é incrível. Na terra, no céu, enfim, em todo local. O agir de Deus, devemos estar espantados com a intervenção divina. O médico chega e diz assim: vai morrer, só tem 1 mês de vida. Deus vai e cura. Não, a ciência, a medicina não tem mais solução nenhuma, mas Deus tem. Quando o médico diz não tem mais jeito, aí Deus diz agora tem. Pode ser que não tinha jeito porque você estava pensando que era Deus, você estava pensando que era alguma coisa, mas agora que você está dizendo que não tem mais jeito, eu vou mostrar que tem. Ele é o Senhor. Devemos nos julgar ignorantes e entregarmos para Deus o controle da nossa vida. Devemos nos julgar ignorantes. O que é isso? Eu não sei fazer. Eu não consigo fazer. Eu não tenho capacidade de fazer. Mas o Senhor pode. Constantemente nas minhas orações eu digo: Deus, eu não tenho capacidade de fazer isso. Deus, eu não tenho como resolver isso. Deus, se não for o Senhor, eu não tenho como fazer isso aqui. E Deus vai e age. E Deus vai e faz. Porque Ele é Senhor. Então devemos nos tornar ignorantes. Nós somos ignorantes. Nós não temos conhecimento algum diante do Senhor. Não temos. Jonas pagou a passagem para Tarsis. Deus pagou a passagem de volta para Nínive e o comissionou novamente. Jonas pagou a passagem para Tarsis, para outra extremidade, para outra cidade. Aconteceu tudo. Deus pagou uma passagem de uma locomoção diferente. Eu vi um grande peixe para levar você de volta. E eu quero que você vá para lá. Eu quero que você vá pregar em mim. Eu preciso que você vá pregar em mim. Deus não discute com o profeta, não reclama com ele, apenas o convoca de novo para a mesma missão. Uma coisa impressionante de Deus. Deus, ele não passa em rosto nada. Deus, ele poderia nessa ocasião ter dito: ó Jonas, tu desobedeceu, ó Jonas, tu não fizesse o que eu mandei, ó Jonas, tu não era para tu ter feito, não. Deus não discute com Jonas. Deus diz: eu quero você de volta fazendo aquilo que eu mandei fazer. Quanta diferença dos seres humanos. Nós passamos em rosto, nós relembramos. Deus é tremendo, Deus, ele não faz isso. Deus não invalida seus servos. Já o pecado traz peso e culpa, nos incapacitando de prosseguir na obra. Uma coisa que eu gostaria de você prestar atenção. Dentro da nossa sociedade cristã, estou falando especificamente dos evangélicos, o camarada pode mentir, o camarada pode roubar, o camarada pode enganar, o camarada pode comprar e não pagar, o camarada pode fazer qualquer coisa que ele quiser fazer. É pecado, tudo isso que eu falei, tá? Deixar bem claro. Mas se o homem adulterar, ele está condenado ao fogo do inferno. E pessoas, crentes de muitos anos, de muitas décadas, têm isso como algo que não há reconciliação com o Senhor. E eu me deparo com um texto desse quando diz assim: Deus não invalida seus servos. O homem errou, o homem adulterou, o homem se prostituiu. É pecado? É. Não é para fazer? Não é para fazer. Pecado é um câncer. Acaba com você. Porque você fez algo que não é de acordo com a vontade de Deus. É a mesma coisa de mentir, é a mesma coisa de roubar, é a mesma coisa de matar. Só a diferença que tem são as consequências. Mas é um pecado como qualquer um.
Mas Deus não invalida seus servos. Deus está pronto para dar a segunda chance. Deus está pronto para perdoar. E dizer, você vai continuar a fazer o que você vem fazendo. Agora, o peso, a culpa, ela vai nos acompanhar enquanto nós estivermos aqui nessa terra. Jonas aconteceu isso. Deus disse, não vai validar você não. Você vai voltar e vai fazer aquilo que eu mandei você fazer. Se fosse nós homens, a primeira coisa que iríamos fazer, no caso de um adultério, era expulsar da igreja, disciplinar. Que não é errado a disciplina, é bíblico. Tá? Mas, como é que vai ser essa disciplina? Excluindo o camarada? Não querendo mais estar perto dele, não querendo mais falar com ele? Por isso que muitas pessoas saem da igreja e não voltam mais. Porque a igreja tem de ser uma entidade de perdão, uma entidade de reconciliação, não uma entidade excludente, que tira o camarada de cena. Não é para acontecer isso. Dentro da igreja do Senhor, não. Pode acontecer em qualquer local, menos dentro da igreja do Senhor. Tá? Então Deus não invalida seus servos. Agora o pecado, a culpa, vai ficar na nossa mente. Mas eu fiz. Eu não sou digno de pegar na Bíblia. Eu não sou digno de falar das grandezas de Deus. Que não é digno, você é digno sim. Jesus morreu por você. Jesus derramou o sangue dele por você e por mim. Agora isso nós precisamos entender. Não nos dá aval para que venhamos a pecar. Filhinhos, não pequeis. 1 João, perdão. Mas se por um acaso vierdes a pecar, tendes um advogado. Mas a primeira palavra é não pequeis. É melhor não pecar do que pecar e não conseguir sair mais de lá. É melhor não pecar. Por outro lado, isso não deve ser motivo de racionalizar nossos desvios de conduta. É o que eu falei agora. Não há necessidade de dizer, não, eu vou pecar porque Deus ele perdoa. Porque eu tenho uma... Não. Isso não é motivo de racionalizar. Eu vou pecar, mas Deus ele me perdoa. Perdoa. Mas se você morrer em pecado? Se acontecer alguma coisa em você em pecado? Acabou, meu irmão. Então, melhor não peques. Não peque. Tá? Se Jonas não tivesse sido tão teimoso, teria evitado muitos problemas. Por esse motivo, quando vier em mente ou pessoalmente algo que venha a tirar seu foco da comunhão com Deus, a saída é fugir. Se vier algum pensamento, alguma atitude, alguma pessoa que venha tirar o foco de Deus da tua vida, sai de pé, fuja. Para nós homens, todos nós que somos homens do sexo masculino temos atração pelo sexo feminino, claro. Sabe qual é a única mulher que você deve ter atração, que você deve olhar, que você deve cobiçar, que você deve desejar? É a sua esposa. Outra, fuja, corra de pé, saia, corra, não vá nem lá. Exemplo, se no teu trabalho tiver alguma mulher se insinuando para você, tentando você, sensual demais para o seu lado, meu irmão, ou saia de perto ou peça demissão do emprego, é muito melhor do que você cair numa cilada demoníaca. Da mesma forma a mulher. Os camaradas tudo bombado hoje, né? Tudo halterofilista, braço grande, peito grande, enfim. Não sai de perto. Corra. O único homem que você tem que desejar, cobiçar, amar, ser sensual é seu marido. Marido, esposa. Não estou falando aqui de casal de namorados ou de casal de noivos. Não estou falando isso. Relacionamento sexual, atração sexual, só é permitido após o casamento. Isso está na palavra de Deus. Não estou aqui falando para solteiros, nem para noivos, nem para casal de namorado. Relacionamento sexual só após o casamento, tá? Você pode ser noivo há 20 anos, problema seu e da sua noiva. Você tem que se comportar juntamente com ela como solteiro, tá? Não é para dormir junto, não é para estar com sensualidade, não é para estar indo para motel, tá errado. Se fizer isso, tá errado. Isso não tem acordo, tá? Não tem acordo. Agora, casado, se você é casado, irmão, o seu desejo é para sua esposa. Se você, irmão, é casado, o seu desejo é para o seu marido e ponto final. Agora, não estou aqui falando, me relacionando aqui, me referindo, na verdade, a solteiros. Isso, namorados e noivos. Não. Tá totalmente fora, tá? Aperto de mão, um abraço, um beijo, já está de bom tamanho, cada um para o seu canto, tchau. Tá? Estou falando para pessoas casadas, tá certo? Para a gente deixar bem claro aí o que está sendo falado.
Segundo ponto é o prazo de validade. Precisamos destacar aqui o verbo pregar. Esta foi a ordem divina. Jonas não foi enviado para falar de suas próprias palavras, e sim para falar a palavra de Deus, sem atropelos e nem complementos, arranjos ou modificações. A palavra de Deus ela não pode ter modificações ou arranjos. É pecado, acabou, e ponto final. Não tem, mas se você fizer isso, não tem. A palavra de Deus ela é direta. Pecado é pecado, caminhar junto com Deus é caminhar junto com Deus e acabou. Tá? Nós não podemos estar em comunhão com as coisas erradas. Não precisamos aqui estar afastados das pessoas. Como eu disse, tem amigos meus que trabalham comigo que são homossexuais. E eu me sento perto deles, a gente conversa, a gente brinca, tudo certo. Agora, quando o camarada diz, Davi, e a minha situação diante de Deus? Meu irmão, você está errado. Diante de Deus, Deus abomina o que você está fazendo. Isso pode ter lei, enfim, a palavra de Deus é a lei máxima para o cristão. Lei humana não tem intervenção nenhuma com relação à palavra de Deus. Pode ser até que queira ter, mas não tem. Tá? O futuro daquele povo dependia do conhecimento da misericórdia de Deus. Para o povo de Nínive, a solução era conhecer ao Senhor. Eles não conheciam. E essa missão foi incumbida a Jonas. Foi proclamado um prazo de 40 dias para a destruição da cidade. Está lá em Ezequiel 33. Se você tiver curiosidade, leia o capítulo 33 do livro de Ezequiel, que você vai entender que foi dado um prazo de 40 dias, informando que aquela cidade seria destruída se o povo não reconhecesse ao Senhor. Tá? Então foi dado esse prazo, 40 dias, para que o povo se corrigisse diante do Senhor. Esse prazo não é para atemorizar o povo, e sim, este prazo tem como finalidade mexer com a compreensão do povo para que a tragédia seja evitada. A tragédia, ela poderia ser evitada se o povo chegasse ao conhecimento do Senhor. Aquele casamento que você está pensando em fazer, aquela tragédia que você vai colocar na sua vida, ela pode ser evitada se você ouvir ao Senhor. Você lê a palavra de Deus, se você entender que Deus está falando com você constantemente, e você está teimando, insistindo, eu quero, e não está consultando ao Senhor, e Deus está reprovando. Tenha cuidado. Pense direitinho. Apontando individualmente para cada um, que se caso permaneçam naquela forma pecaminosa, de forma alguma poderiam chegar perto de Deus. Se eles continuassem com a mesma situação, a mesma vida, as mesmas práticas, de forma alguma eles poderiam chegar diante do Senhor. Isso acontece nos nossos dias de hoje. Tem pessoas dentro da igreja que acabaram o casamento do outro, se casaram com o cônjuge do outro, estão dentro da igreja tomando Santa Ceia, pregando, falando, ensinando, admoestando, encorajando. Estão errados. Estão fazendo o que é para fazer. Porém, a prática de vida está totalmente fora, meu. Como é que um casal de namorado que conhece ao Senhor, que entende que Jesus é o Senhor, que sabe o que é pecado, como é que um casal de namorado sai da igreja e vai para um motel? Como é que um homem que entende que a palavra do Senhor é vida, tem a sua esposa e tem um relacionamento extraconjugal? Não dá para entender. Dá para entender sim que o diabo está querendo destruir sua vida. Agora não dá para entender uma pessoa que tem um conhecimento do Senhor e tem um conhecimento da verdade, esteja envolvido nisso aí. Pode ser até que esteja, mas saia mesmo, enquanto há tempo. Saia enquanto há tempo. Não consegue, não vai chegar perto de Deus pessoas que agem dessa forma. E eu estou falando aqui no extremo, tá? Mas coisas pequenas, como mentira, roubo, furto, inveja, enfim, é pecado. Pessoas que vivem em pecado dentro da igreja. Está errado, hein? Tem que se corrigir. A intenção de pregar o Evangelho é anunciar a vida, não mostrando um castigo que vem de fora, e sim mostrando ao indivíduo que o perigo é provocado pelos seus próprios atos que você está fazendo. Isso não é algo que vem lá de fora, não. É uma epidemia, não, é o que você está fazendo. Para que você se corrija diante do Senhor, você tem que entender que você precisa retornar. Você vinha errando até aqui, mas aqui você disse assim, eu não quero mais errar diante do Senhor. Você volta e faz o que é correto. Arrependeu-se, Deus perdoa. Agora volta. Não pode continuar errando e pensando que está fazendo a coisa certa. Está errado. O profeta deve admoestar o povo a ter experiência com Deus, convocar para a conversão do caminho,
para que possam experimentar uma vida plena em Deus. Para o experimento da vida plena em Deus, o homem tem que se arrepender dos seus maus caminhos. Não pode ter uma vida plena diante de Deus praticando atos pecaminosos. Não pode. Devemos vencer a tentação de proclamar uma mensagem politicamente correta. A mensagem deve ser pregada sem meias palavras, sem deturpações. Deve ser clara e objetiva. Então, meus irmãos, o que é que acontece? A mensagem ela tem que ser clara, ela não pode ser dúbia, ela não pode ter dois sentidos. Ela tem que ter um sentido só. É pecado. Eu não posso, não vou pegar pesado com o irmão fulano, porque o irmão fulano, ele tem um cargo, ele tem um trabalho, ele tem dinheiro. Não, a mensagem ela tem que ser direta. Pecado, irmão. Tem que ser tratado como pecado. Deus ele não coabita com pecado nenhum. Ele não coabita. Terceiro ponto é a grande cidade. Nínive representa um dos maiores impérios do Oriente. Nínive ele representava um dos maiores impérios do Oriente da época. A cidade é símbolo de um poder imperialista. Tá? Temos aqui dois simbolismos. Poder opressor, no caso dos ninivitas, eram aquelas pessoas cruéis que a gente falou no início, né, na outra lição, no início dessa lição. E o povo oprimido, que seria Jonas. Jonas passa o dia inteiro proclamando a palavra, demonstrando assim que o mais fraco tem a chave de permanência do mais forte. O mais fraco tem a chave de permanência do mais forte. Jonas teria a chave de restauração do mais forte, que é o que? A pregação da palavra do Senhor. O que deveria nutrir medo e vingança proclama graça e misericórdia. Jonas deveria o quê? Nutrir medo e vingança. Pela opressão que recebeu, pela opressão que o povo recebeu. Mas ele tem de proclamar graça e misericórdia. É difícil isso aqui. Viu? Ambos necessitam de mudar o paradigma. O oprimido precisa assumir o prejuízo e perdoar. A pessoa que está sendo oprimida deve assumir o prejuízo e perdoar. O opressor deve se converter dos seus maus caminhos. Aquela pessoa que estava provocando o sofrimento, o maltrato, deve se arrepender e se converter dos seus maus caminhos. Lembre-se daquela questão injusta que você sofreu. Lembra aí de uma questão injusta que você sofreu. Quem quer que tenha praticado. Lembra aí. Qual é a sua grande cidade? O que é que está magoando você? Corroendo você por dentro? Pensa aí. O que representa um sistema que lhe oprime? O que representa? Um pai, uma mãe, um tio, um familiar, um amigo, um patrão. O que é que representa um sistema opressor para você? Somos chamados por Deus para responder ao mundo com misericórdia, graça e perdão. Existem pessoas que dizem, Davi, eu não consigo perdoar meu pai, porque meu pai na minha juventude fez isso. Meu irmão, Jesus perdoou você, que fez coisas inescrupulosas diante dele. Deus perdoou você que pecou tanto. Deus perdoou você que fez tanta atrocidade diante dele. E você não consegue perdoar seu pai, que é falho e fraco igual a você. Você não consegue perdoar sua mãe, que é falho e fraco igual a você. Um amigo, um parente, um irmão. Irmão, perdoe. Demonstre graça, misericórdia e perdão. Se deveria haver uma comunidade misericordiosa, essa deveria ser a Igreja de Jesus. Deveria ser. É para ser. Mas infelizmente, a realidade é outra. Nós deveríamos ser os primeiros a demonstrar amor incondicional e compaixão pelas pessoas. Infelizmente, temos visto em nossa comunidade de fé pessoas que, por um dito amor a Deus, nesse caso Deus aqui está com um D minúsculo, e eu explico, minúsculo por ser um Deus religioso, se enchem de rancor e de ódio contra outras, exibem um senso de justiça meritório que reforçam laços de exclusão e violência. A Igreja do Senhor não pode ser uma sociedade, uma entidade exclusiva. Ela tem que ser uma entidade que inclui a pessoa, que aceita a pessoa. Porém, o indivíduo tem de entender que precisa se arrepender diante do Senhor. Não pode estar dentro da Igreja do Senhor praticando os mesmos atos pecaminosos que pecava anteriormente. Tem de mudar, tem de haver mudança. O quarto ponto, o inesperado.
Jonas não proclamou conversão, e sim anunciou que as atitudes os levariam à destruição em 40 dias. Jonas não chegou para nenhum dos ninivitas e disse: vocês têm que se arrepender, vocês têm que se arrepender. Não. Jonas disse: se vocês continuarem da mesma forma, em 40 dias a cidade vai ser destruída. Queremos mudança das elites pensando apenas nas ações políticas. No momento que vivemos, verdadeiramente o Evangelho de Cristo. Formaremos uma sociedade com valores de Deus na pessoa de Cristo. Às vezes a gente pensa, não, só vai mudar através da política. Esse ano é ano de política. Então, meu irmão, se não houver uma conscientização cristã na sociedade, não vai haver mudança. Não vai haver mudança. Mudaremos o mundo a partir da nossa experiência com Deus. Se nos arrependermos, cada um de nós, individualmente, e cada um de nossas famílias e igrejas, manifestaremos o reino. Se nós nos arrependermos do nosso mal... Mas Davi, o crente tem mau caminho? Claro que tem. Segundo Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tem a ver com conversão. Só assim nós manifestaremos o reino de Deus. O rei deixa seu trono proclamando que Deus é soberano. O rei sai do seu trono e proclama e diz que o Senhor é soberano. O opressor deixou aquilo que lhe era sinalizado de orgulho e segurança. O rei, o povo deixou o orgulho e aquilo que eles imaginavam ser segurança de lado para se humilhar diante da presença do Senhor. Antes confiado em seu poder e riqueza, pensava que poderia agir inconsequentemente. Esse povo pensava que podia fazer o que quisesse e não teria resultado nenhum. Se nós formos ler o Salmo 73, nós não vamos ler agora, mas quem puder ler, lê o Salmo 73, vai dizer, o salmista diz que por um pouco sentiu inveja dos ímpios, porque eles não têm aperto, eles vivem com os olhos cheios de gordura, tudo que precisam eles têm. Temos que ter cuidado, meu irmão. A gente não pode estar olhando para o ímpio dizendo assim, esse cara vive tão bem, esse cara tem carro, casa, dinheiro, não falta nada. Meu irmão, ele pode ter tudo nessa terra. Tudo nessa terra. Mas se ele não tiver a convicção de que Jesus é o Senhor, ele não vai para as mansões celestiais. E o que ele tem vai ficar aqui. Diante de Deus, seu orgulho é aniquilado e agora fica entregue ao domínio de Deus. Quando o homem distorce ou viola o projeto de Deus, as consequências são a escravidão e a morte, que o homem atrai e até mesmo fabrica para si próprio. Aquilo que a gente falou anteriormente. Situações em que nós fabricamos para nós mesmos. E muitas vezes nós não conseguimos mais sair. Porém, se o homem se converte, ele encontra de novo a liberdade e a vida para si mesmo e para todos. Quando o homem ele se converte, ele se arrepende, a vida dele é restaurada. Pessoas que podem estar me vendo nessa hora bebiam, fumavam, se prostituíam e hoje não querem nem saber dessas coisas. Foram restaurados. As atitudes de conversão são um testemunho público de que abrimos mão do controle para que Deus possa reinar sobre nossa vida. O primeiro ponto de conversão é a gente entender que nós somos limitados e que Deus precisa agir na nossa vida para que a gente possa continuar. Tá? Então essa foi a nossa lição de número 12. Tá? Acredito que até amanhã eu estarei postando a lição de número 13, a última lição do quarto trimestre de 2017. E essa semana ainda nós estaremos postando a lição de número 1 da nossa EBD do primeiro trimestre de 2018. Tá? Então que Deus nos abençoe, que nós possamos ter uma vida que honre e glorifique o nome de Deus, que Deus possa nos abençoar.